vai ouvir na boca de um evangelista, né? Mas uma mensagem para a gente que cuida de igreja, que trata de situações, né? E não é uma mensagem para ganhar ibope, é uma mensagem de instrução, né? Para a gente cuidar da alma, né, das ovelhas de Cristo Jesus. Olha só, Mateus 27, verso 43 diz: confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Só até aqui. Vamos ler o 42? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Irmãos, deixa eu refletir em poucos minutos sobre esse texto que nós acabamos de ler. Alguém já disse que a gente vê mais flores nos cemitérios do que nos berçários. E há uma explicação para isso. Porque no cemitério existe muita culpa. Na verdade, no cemitério existe muito mais culpa, e nos berçários você não vê culpa. A gente geralmente só valoriza quem a gente tem quando a gente perde. Vou repetir. O ser humano geralmente só valoriza as pessoas que ele tem quando ele perde. Tem pessoas que nunca saberão o quanto são importantes para os outros. Porque alguém já disse que nós somos a geração dos amores atrasados. Nós somos a geração que ama depois, que valoriza depois, que honra depois. E geralmente a gente honra, valoriza, ama depois da tragédia. Depois que o mal entra. Depois que a perda se materializa. A gente ama tanta gente, né? Você ama tanta gente. Mas infelizmente, a gente nunca diz para essa pessoa o quanto ela é importante para nós. E aí a gente pensa o seguinte, que às vezes a gente só ama quando o amor não está servindo mais para nada. Às vezes a gente só valoriza quando aquela valorização não está servindo mais para nada. Às vezes a gente só honra quando aquela honra não está mais servindo para nada. Porque a gente ama depois. A gente valoriza depois. A gente honra depois. Uma vez, um irmão veio falar comigo e veio falar assim, pastor, eu te amo tanto. Pastor, o senhor não tem noção como eu gosto do senhor. Como o senhor foi importante num momento tão difícil da minha vida e tenho uma gratidão enorme pelo senhor. Aí, quando ele terminou de dizer e de falar, ele... Mas pastor, deixa eu explicar aqui, ó. Eu não sou bajulador, não. Pastor, deixa eu me explicar. Eu não estou idolatrando o senhor, não. É isso que às vezes eu não consigo entender.
Porque às vezes a gente quer explicar o amor. E para amar, não necessariamente você precisa ter uma explicação ou uma justificativa. A gente quer justificar o amor. Mas muitas das vezes, quando se fala mal de alguém, você não vê esse mesmo interesse em obter justificativas. Não tenha culpa por amar alguém. Ame. Não tenha culpa por honrar alguém. Honre. Ame. Mas não ame depois, não. Ame enquanto a pessoa está viva. Honre enquanto a pessoa está do teu lado. Valorize enquanto a pessoa pode entender que está sendo valorizada. Pastor Alessandro, você já parou para pensar que tem pessoas que há muito tempo não recebem flores? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não sei se alguém sabe me responder. Quanto é que custa uma coroa de flores? Aquela que dá quando a pessoa está morta. Hein? Quanto custa? Quanto mesmo? 35, dependendo do modelo. Aí vai aumentando o valor. 150. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quanto custa um buquê de flores? O pessoal está ciente, aleluia. Aleluia. É isso aí. Então vamos pensar. Um buquê de rosas custa mais ou menos R$50. E uma coroa de flores, vamos botar aí, R$300. Às vezes nós vamos no enterro, você vê lá 10 coroas de flores. Mas às vezes a pessoa está viva, ela nunca recebeu um buquê de flores. Pastor Jeremias Pereira, de vez em quando o pastor traz ele para ministrar nas Slavecs, nos trabalhos. Ele conta que ele saiu de casa numa manhã e ele fez uma oração. Preste atenção aqui. Ele fez uma oração. Ele pediu: Deus, me dá graça para abençoar a vida de alguém hoje. Eu quero algo inédito. Eu quero que tu me use para abençoar a vida de alguém hoje, mas abençoar mesmo algo que nunca aconteceu na minha vida. Aí ele foi fazer check-in. E aí, falando com a atendente, ele perguntou: bom dia. Ela: bom dia. Aí ele perguntou: tudo bem com você? Aí a menina não deu muita atenção para ele, estava ali no trabalho. Aí ele olhou para ela e ele viu nela uma tristeza e ele disse para ela: você está muito triste hoje. O que está acontecendo contigo? Posso orar por você? Aí ela, assustada, sem esperar aquilo, ela perguntou: orar por mim? Ela derramou uma lágrima e disse: sim, pode orar por mim. Aí ele a perguntou: qual é o motivo da oração? E ela contou o caso dela, um caso de família. O pai faleceu, a mãe estava indo morar em outro lugar. Aí cada filho ia dar algo para a mãe. Um ia dar o fogão, outro ia dar a cama. Aí como ela trabalha no aeroporto, o pessoal falou: agora você vai dar o fogão, vai dar a geladeira. E ela se comprometeu a dar a geladeira. Mas ela não conseguiu ter o valor para dar a geladeira. Aí foi uma confusão, os irmãos ficaram chateados com ela, triste, ela estava ali angustiada.
E aí ela disse: eu não pude dar uma geladeira para minha mãe, eu estou triste. Aí o pastor Jeremias tinha acabado de pregar numa conferência, ele tinha recebido uma oferta de R$1.000 e poucos. Aí ele perguntou: quanto que é a geladeira? Aí ela falou: R$1.000 e poucos. Aí ele falou assim: então toma o dinheiro, compra a geladeira. Aí ele deixou o balcão, já tinha dado o valor para ela e foi embora. Enquanto ele estava indo embora, a menina foi atrás do pastor e disse para o pastor: eu sou afastada do evangelho. E hoje eu disse para Deus: Deus, se tu me amas, tu vai me dar um sinal hoje do teu amor. Se tu me amas de verdade, o Senhor vai me mostrar hoje que o Senhor me ama. E aí o Senhor veio aqui e fez isso comigo. E eu vou voltar para Jesus porque eu sei que tu me amas, que o Senhor me ama. Eu acho interessante, essa semana aconteceu isso comigo. Uma secretária, que foi minha secretária, mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, tem uma pessoa aqui que falou que foi muito abençoada pelo Senhor, e ela falou que ela tem que te abençoar. Eu falei: abençoar? Eu? Pastor, manda o número da sua conta. Eu falei: ai, Jesus Cristo. Mas ele não quer se identificar. Sabe o que eu acredito? Pega na mão do seu irmão e diga para ele: Deus é um Deus que surpreende pessoas, usando pessoas. Deus vai te fazer ser uma surpresa na vida de alguém. Aleluia. Deus vai te fazer a diferença na vida de alguém. Irmãos, o que eu mais me encanto com Deus é quando Deus fala com Abraão: Abraão, tu serás uma bênção. Deus não fala para Abraão: Abraão, eu te abençoarei. Sim, fartei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o sinal que eu estou contigo é que tu serás uma. Sabe o que Deus está falando para você hoje aqui? Oh, aleluia. Melhor do que ser abençoado é ser bênção. Aleluia. 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 Não, deixa eu liberar sobre a tua vida. Deus, Ele está dizendo para você: aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser impregnado com a glória do Deus Todo-Poderoso. Uma vez, eu estava numa empresa, irmão, pensa numa fofocaiada. As fofoca. Trabalhava numa empresa, todo mundo querendo vender, uma fofocaiada. Aí a gerente botou todo mundo na sala, e aí começou, sabe aquela reunião que nunca se resolve? E fala e não resolve, e eu quieto, até que eu levantei minha mão e falei: posso falar? Quando eu terminei de falar, eu não era pastor, não era nada, eu era um jovem, todo mundo chorando, se abraçando. É nisso que eu creio, irmão. Eu creio que aonde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas vão olhar em você e vão ver Deus na tua vida. Escute, Deus está te desafiando a ser resposta de Deus para alguém. É claro que todos nós temos problema, e o que nos diferencia é a forma que lidamos com os problemas. Você que foi sequestrado pelo seu eu,
ao ponto de você não conseguir abençoar ninguém. Você tem que rever o evangelho, o cristianismo que você está levando. Deus quer passar por você para abençoar alguém. Deus quer te usar como instrumento para abençoar alguém. Quando a gente fala aqui sobre ser dizimista, ser ofertante, ser abençoador, ser alívio para a dor de alguém, ser instrumento de Deus para abençoar alguém, ser o caminho de Deus para abençoar alguém, Deus está falando contigo que Ele quer passar por você para chegar na vida daquela pessoa que você sabe que Ele precisa chegar. Mas Ele tem que achar lugar em nós. Deus está falando para mim, para ti. Por onde eu passo, eu deixo a minha marca. Você lembra quando Deus passa pela vida de Jacó? Além dele mudar o nome de Jacó para Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, ele deixou uma marca na coxa de Jacó. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Deus vai deixar uma marca em você. Mas infelizmente, nós despertamos o nosso melhor somente quando estamos diante de uma cena de horror. Vou repetir. Nós despertamos o nosso melhor somente quando estamos diante de uma cena de horror. Eu vou citar aqui alguns fatos que de repente você pode lembrar. Você lembra quando Ayrton Senna morre? Quem lembra disso? Levanta a mão. Da morte do Ayrton Senna, naquela curva Tamburello, no Grande Prêmio de Imola, na Itália, 1º de maio de 1994. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Como eu chorei. Ayrton Senna morreu. Eu lembro que colocaram aquela música bem devagarzinho. A música no sepultamento dele. Que triste. Quem lembra aqui quando os Mamonas Assassinas morreram? Irmã. Eles sofreram um acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira, 2 de março de 1996, que ocasionou a morte de todos os seus integrantes. Eu lembro que botaram aquela música, Nina, não vou cantar não, Nana, nananana, irmão, devagarzinho, uma música que eu chorei naquela música, a música que não é nem para chorar, eles fizeram um negócio lá, botaram a música devagarzinho, eu chorei ali, foi, meu Deus, morreu todo mundo. Quase que eu cantei aqui, tá amarrado. Repreende, Jesus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Aí teve aquele incêndio na Boate Kiss. Matou 242 pessoas, feriu 680 outras pessoas numa discoteca. Teve o voo 447 da Air France, Rio-Paris. Interessante, nesse mesmo ano, uma guerra, irmão, pensa uma luta. Tinha acabado de cair esse voo, minha irmã manda a passagem de avião pela Air France, Rio-Paris. Eu falei, meu Deus, é muita aprovação. No mesmo ano, a gente estava pegando, no quase o mesmo horário também, tragédia no avião, com o avião da Chapecoense. Tristeza. Agora, Brumadinho, esse problema que teve aí de chuva, os meninos que foram mortos ali dentro daquele alojamento de container,
Irmãos, a gente vê que o ser humano desperta o melhor dele, somente quando a gente está diante de uma tragédia. E esse texto que nós lemos de Mateus 27, 43, é um texto que conta também, aos olhos humanos, uma cena de horror. Uma cena que o próprio Cristo está sendo crucificado, está na cruz. Aí no capítulo 27 de Mateus, Jesus está na cruz, está sendo crucificado. Na cruz ele está no meio de dois ladrões. Um reconhece como Senhor, o outro questiona. O que questiona faz como no versículo 43. Olha o que o ladrão, ele diz: se Deus lhe quer bem, Ele vai te livrar. Se Deus lhe quer bem, Ele vai te poupar. Essa aqui é uma lógica do bandido. É a lógica de um homem. Se ama a Deus, e se Deus é amor, se você confiou em Deus, Ele vai te livrar. Então Ele não vai permitir que você passe por essa dor, por essa tragédia, por essa tribulação. Se Deus é amor, se Ele te ama, Ele vai te livrar da dor. Na lógica humana, a gente sempre se livra da dor. Na lógica humana, as coisas sempre dão certo para a gente. Mas sabe o que eu quero te dizer hoje? Não tenha um relacionamento com Deus baseado na lógica do homem. Porque na lógica do homem, se você confiou em Deus, você não vai se decepcionar. Na lógica do homem, se você confiou em Deus, você não vai se frustrar. Na lógica do homem, se você confiou em Deus, essa confiança em Deus, esse amor de Deus, vai te isentar de passar por adversidades. Na lógica humana, a gente sempre se dá bem, porque na lógica humana, irmãos, nós somos sempre os mais especiais de todos. E na lógica humana, me desculpe, alguém chega para alguém e diz: mas espera aí, você matou fulano, por que você matou? Eu matei porque me xingou. Eu falei mal porque falou mal de mim. Eu caluniei porque eu fui caluniado. Por que será que a gente age assim? Tem um sofista grego chamado Protágoras, que ele diz o seguinte: que o homem é a medida de todas as coisas, e todas as coisas convergem para ele. Todas as coisas estão a meu serviço, eu nunca erro. Se eu errei não por minha culpa, errei pela culpa do outro. Porque essa é a lógica do homem. Eu tenho sempre razão. Essa lógica, se Deus me ama, eu me livro, não é a lógica de Jesus. É a lógica do bandido. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que tem muitos crentes fiéis que viraram comida de leão? Vocês sabiam que tem crentes fiéis que foram queimados na fogueira? Em Atos 12, a Bíblia fala que Tiago morreu nas mãos de Herodes. Pedro se livrou. Existe uma geração de gente que está frustrada com Deus, porque não sabe lidar com as tragédias, não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com o dia mau, não sabe lidar quando as coisas estão erradas, porque parece que na mente dela, ela está condicionada a viver vitória, 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 vitória. E quando a vitória não vem? E quando as coisas não dão certo? Ué, Deus não te ama? Quando as coisas não dão certo, Deus te abandonou?
Escute no nome de Jesus. O nosso grau de relacionamento não pode ser baseado na lógica do homem, mas sim na lógica de Deus. E a lógica do nosso relacionamento com Deus precisa ser a lógica da palavra de Deus. É claro que Deus nos livra, amém ou não amém? É claro que Deus te ama, amém ou não amém? É claro que Deus te dá vitória, amém ou não amém? É claro que Deus vai te prosperar, amém ou não amém? Eu creio no Deus que prepara o melhor para nós, sim. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo eu sendo Jesus, o Filho de Deus, isso não me isentou de passar pelas aflições pelas quais eu passei. Mesmo eu sendo Jesus, o Filho de Deus, isso não me isentou de ter um amigo cujo nome era Judas, que me traiu. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? O fato de sermos de Deus, o fato de sermos de Jesus, o fato de sermos amados por Jesus, isso não nos isenta de passarmos por lutas, por aflições e por angústia. Mas tem uma coisa muito forte nisso aí: pelo fato de você ser de Deus, pelo fato de você ser de Jesus, quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a adversidade, você não vai quebrar, a tua casa não vai quebrar, a sua vida não vai quebrar. Sabe por quê? Porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Irmão, existe uma geração frustrada com Deus, e eu fico louco com isso. Uma geração que tem desculpas, que criam desculpas. Não, eu não vou naquela igreja porque fulano falou mal de mim. Me desculpe, tenho dúvidas se você um dia conheceu Jesus. Primeira Coríntios 13, verso 11 diz: Paulo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quem se relaciona com Deus na lógica humana se comporta como menino. Porque a lógica humana revela a nossa infantilidade. Nossa infantilidade se revela na capacidade de lidar com um não. Eu tenho uma mensagem que eu prego, e eu falo só quando Deus diz sim. Sim, 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 sim. Irmão, vira. Mas eu estou preparando uma mensagem só quando Deus diz não. Não. Porque nem sempre Deus diz sim. E quando Deus diz não? Escute. Tem gente que é seu amigo enquanto você está dizendo sim para ele. Mas quando você der o primeiro não, vira teu inimigo. Escute. Claro que ser traído ninguém quer, se decepcionar ninguém quer, se frustrar ninguém quer. É claro, eu tenho noção disso. Mas a nossa capacidade de lidar com as tragédias e com as frustrações revela a nossa maturidade ou a nossa infantilidade. Uma vez perguntaram à filha de Billy Graham
o porquê que Deus permitiu que aqueles terroristas tacassem um avião nas Torres Gêmeas. E ela confronta eles, dizendo: mas vocês estão querendo tirar a Bíblia, vocês estão fazendo campanha para tirar a Bíblia das escolas. E começou a dizer, e começou a falar. Sabe por quê? Porque na hora da tragédia, muitas das vezes a gente quer questionar o amor de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Paulo está dizendo o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu amadureci. Agora eu não ando mais como menino, agora eu cresci, eu não penso como menino, ou seja, eu não sou o centro do universo, eu não sou o cara, o mundo não está a meu serviço, eu não sou prepotente, eu não sou arrogante, eu não sou, quem é alguma coisa é Deus, Ele é Deus na minha vida, Ele é o grande eu sou. Escute, irmãos. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem é o alvo no seu relacionamento com Deus? É você que é o alvo ou Deus é o alvo? É você que está no centro ou é Deus que está no centro? Tem gente que diz: aceita Cristo que todos os seus problemas vão se acabar. Você já pode ter ouvido isso. Tem gente que diz: Deus não te livra do problema, Ele te livra no problema. Deus não te livra da tempestade, Ele te livra na tempestade. Ele é aquele que tem poder para repreender o vento e o mar. Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Você até entra na fornalha, mas Ele entra na fornalha com você e te livra lá dentro. Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova. Irmãos, problemas nós vamos passar. Adversidades nós vamos passar. Dias de choro, de angústia, de sofrimento, nós vamos passar. Nós vamos passar. Mas a questão não é passar, a questão é a maneira que eu passo. De que forma eu passo. Deixa eu terminar. Vamos pensar aqui. Deus não trabalha na sua lógica. Se Deus trabalhasse na sua lógica, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se alguém te chamasse para ir numa igreja, e aí você perguntava, mas que igreja é? Perguntasse, que igreja é? A igreja do pastor Davi. Mas qual é o currículo do pastor Davi? Ele é adúltero. Ele namorou a mulher do amigo, engravidou ela. Aí depois, para encobrir, ele matou o amigo. A família dele teve uma filha estuprada pelo próprio irmão, Davi não fez nada. Depois o outro irmão matou o irmão estuprador, ele não fez nada. Aí você vê, Deus escolhe Davi. Mas você não escolheria Davi para ser teu pastor, sabendo da história dele. Porque Deus não trabalha na tua lógica. Às vezes o que a gente acha que está dando errado, Deus do céu está falando, não está dando errado não, está dando certo. Irmão, eu gosto lá do texto de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 9. Quando o próprio Deus fala com Elias, Elias, vai lá, vai em Sarepta, que é de Sidom, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Mas é interessante, Deus permitiu que na vida daquela viúva chegasse ao limite extremo do quase nada.
Ao ponto dela dizer, o que eu tenho aqui para comer, só dá para eu, para o meu filho, para a gente comer e morrer. Mas o que ela achava que estava dando errado, para Deus estava dando muito certo. Porque o profeta chegou lá, e o profeta falou, faz primeiro o bolo para mim. Porque se tu fizer para mim, há uma palavra que vai se cumprir na tua vida. A farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar. Sabe por que eu aprendo isso? Que às vezes as coisas na nossa vida parece que estão fugindo da nossa lógica. Não é para dar tudo errado, muito pelo contrário. É porque Deus quer nos levar a um nível diferente de relacionamento com Ele. E Deus quer liberar coisas na nossa vida que a gente nem imagina, mas serão liberadas pelo poder da glória de Deus. Acho interessante. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Deus não trabalha na lógica humana, amém ou não amém? Que a lógica no mundo diz, não tem lógica morrer na cruz do Calvário, é a lógica do mundo. A lógica de Deus diz, tem lógica sim, porque não é uma morte qualquer, é uma morte planejada. Você sabia que existem dores e aflições que são planejadas? Ué, como? Olha só o que Paulo fala. Todas as coisas cooperam, Romanos 8. Verso 25, 26. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Nada na tua vida acontece por acaso. Para de reclamar, para de murmurar, para de querer dar sentença de coisas que você não sabe. Tem coisas que você não sabe, que você não entende, que você está passando, mas que hoje você não entende, mas lá na frente Deus vai te fazer entender o porquê de tudo isso está acontecendo. O próprio Jesus chega para Pedro, Pedro, eu tenho que lavar teu pé. Evangelho de João capítulo 13. Meu pé? Tá louco, Jesus? Meu pé o senhor não lava. Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Opa, peraí, pelo amor de Deus. Quiser lavar minha cabeça? Aí Jesus fala para ele, Pedro, o que eu faço agora, tu não entende. Mas entenderás depois. Não, eu vou repetir para você pegar. Jesus disse para Pedro, Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Oh, aleluia, tem coisa que está acontecendo na tua vida que você está dizendo, eu não estou entendendo, mas lá na frente Deus vai te fazer entender tudo isso que você está passando. Não adianta você murmurar, questionar, reclamar, apostatar da fé, chutar o balde, largar Jesus. Não! É tempo de adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente dos resultados da nossa vida. Abacuque no capítulo 1. Ele chega diante de Deus e ele diz, Deus, até quando? Clamarei eu e tu não me escutarás. Até quando? Gritarei violência e tu não me salvarás. Aí o próprio Deus chega para Abacuque e diz, Abacuque, eu tenho suscitado os caldeus, nação ímpia,
e virá como juízo para a terra. Abacuque, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Abacuque, a minha alma não vai ter prazer nele. Aí Abacuque no capítulo 3, ele faz uma oração, e ele começa a orar dizendo: Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra, e logo temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, as notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aí no verso 17 do capítulo de número 3, Abacuque começa a declarar para Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, ou nos campos já não hajam mais mantimentos, ou se as ovelhas da malhada forem arrebatadas, Deus, eu me levanto diante de ti para declarar, oh aleluia, que eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei quem pode levantar as mãos aqui. Eu não sei quem pode dizer: Deus, eu te louvo independente das circunstâncias. Eu te adoro independente do que eu estou passando, do que eu estou vivendo. Eu posso não estar entendendo nada que está acontecendo comigo, mas o meu louvor não sai dos meus lábios. Eu continuo te adorando, eu continuo te servindo, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o Senhor, autor e consumador da minha fé. Pastor, por que Deus é ilógico? Porque Deus quer nos ensinar que nós não somos um fim em nós mesmos. Você não é um fim em si mesmo. As coisas não acabam em você. Pedro negou Jesus. Coloca um texto para mim, para eu terminar, por favor. Lucas 22, 61. Coloca aí no telão. Lucas 22, 61. E aqui eu termino. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Antes de cantar o galo, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Escute. Jesus estava sendo julgado, e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. E Pedro começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chora amargamente.
Eu acredito que aqui se dá a conversão de Pedro. Pedro ali, ele não disse nada, ele apenas chora. E nós encontramos, logo depois da ressurreição de Jesus, a famosa confissão de Pedro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes ele declara o seu amor. E a confissão vem depois desse arrependimento. Deixa eu explicar aqui. Existem feridas que nós possuímos que são tão internas, que para curar aquela ferida você tem que fazer uma outra ferida. Vou explicar. Por exemplo, uma cirurgia. Há um problema num órgão. Para curar aquela ferida, o médico tem que fazer uma ferida. Às vezes retira parte daquele órgão doente, mas é uma ferida. Mas só que tem uma diferença. Essa ferida é planejada. Ferida planejada chama-se cirurgia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Cirurgia é essa ferida para sarar a ferida. Então a cirurgia é uma ferida inteligente. Tem gente que está aqui hoje que Deus está curando. Não, eu vou repetir mais forte. Tem gente que está aqui hoje que Deus está curando. Não, eu não sei quem pode receber e pegar essa palavra. Tem gente que está aqui hoje que Deus está curando. Mas para Deus te curar, Ele está fazendo uma ferida. Ele está te curando da dor, do machucado, das frustrações, das decepções. Ele está te curando da ferida que te afastou dele, da ferida que te fez parar de tomar santa ceia, da ferida que te levou para longe dele. E você está dizendo: pastor, irmãos, eu vim para a igreja através de uma ferida planejada. É o famoso: ou vem pelo amor ou vem pela dor. Mas essa dor que Jesus faz ou produz não é para te matar. É planejada. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Qual é a dor que você está trazendo aqui hoje? Qual é a dor que você está trazendo aqui hoje? Fecha os teus olhos. Nós vamos cantar esse hino bem baixinho. Enquanto isso, eu quero que você faça uma reflexão. Como está a tua vida hoje? Com as dores que você carrega, ou que você já está carregando há algum tempo, e que Jesus hoje está dizendo: eu quero curar essa dor. Feche os teus olhos. Se você souber cantar esse hino, cante.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Feche os teus olhos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não lhe venha minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E não haja fruto na vide e o produto não lhe deira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação, da salvação, aquele que me amou, aquele que se entregou. Eu vou me alegrar em meio à tristeza, eu vou me alegrar em meio às perdas, eu vou me alegrar em meio à decepção. Eu vou, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, oh aleluia, todavia eu me alegrarei. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não lhe venha minta, todavia você que vai se alegrar, levanta o teu mãozão pro alto aí, pelo amor de Deus. Expressa o teu melhor pra ele, ainda que a figueira não. Diga isso, vai! E o produto não lhe verá minta, todavia eu me alegra, todavia eu me alegra, todavia eu me alegra. Escute. Chora mesmo, chora. Porque Deus sabe como você entrou aqui hoje. Aleluia. Deus sabe que você precisava dessa palavra. Deus sabe que a tua alma está sendo lavada aqui hoje. Deus conhece o que você passou. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece as tuas lutas, as tuas dores. E Ele não acha que as tuas dores, elas são inválidas aos olhos dEle. Não. Ele diz para você, Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É no dia bom, é no dia ruim, é no dia de luta, é no dia de vitória, é no dia de choro, é no dia de riso. Ele não te abandona, Ele está contigo. Eu estou terminando mesmo, mas tem gente aqui que precisa voltar para Jesus hoje. Tem gente que está sendo atraído para a casa do Senhor, precisa retornar para os caminhos do Senhor. Tem gente que precisa entregar a vida para Jesus. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu não estou falando que eu salvo, que pastor salva, que padre salva, que papa salva. Não, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus o Nazareno. Eu estou falando do Deus da tua vida, aquele que tem o monopólio da salvação, aquele que a própria palavra de Deus, e Ele mesmo disse de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu quero que você saia do seu lugar agora. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Hoje eu vou fazer 2 orações. Você, pastor, eu preciso voltar para Jesus hoje. Eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu preciso retornar aos caminhos do Senhor hoje. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Deus, que não vai deixar essa luta me matar. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Desespero me tomar. Vem, vem. Por mais pressão Vem. que seja. Vem. A situação. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Está aqui. Aplauda Jesus. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Venha. Venha. Eu estou terminando, mas eu preciso fazer essa oração. Está vindo aqui a terceira pessoa. Aleluia. Deus não te abandonou porque aconteceu isso na tua vida. Deus não virou as costas para você porque você está passando por um tempo difícil, um tempo de dor. Não, não, nada disso, nada disso. Ele continua sendo teu Deus. Ele continua te amando. Ele continua de braços abertos. Ei, filho pródigo! Ei, filho pródigo! Não importa se deu errado lá. Volta hoje, porque Ele está de braços abertos para te acolher. A noite mais alegria, ela vem pela manhã. Vem. Eu creio, Vem. eu creio. Vem. Antes disso, vai. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Uma noite Cadê a mais quarta pessoa para Jesus? alegria. Vem pela manhã, eu creio, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Levante a tua mão para o alto. Levante a tua mão para o alto. Levante a tua mão para o alto. Há um ambiente espiritual aqui. Há um ambiente espiritual na casa. Vem, é contigo que Deus está falando. Vem. Nada te prende aí, nada te amarra aí, nada te aprisiona aí. Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei. Aplauda Jesus aqui. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me da oliveira me diga isso. Todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro. Eu vou orar agora. Nós vamos terminar. Mas eu queria orar por pessoas aqui. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. Ou quem sabe, pastor, eu passei por um momento difícil, mas parece que eu não consigo sair desse momento. Já aconteceu, pastor, mas eu não consigo sair. Meu coração está preso. Estou passando por tempo de dor. Eu queria que você saísse também do seu lugar e viesse aqui na frente. Pode trazer bolsa, pode trazer. Vem aqui na frente. Deus sabe. Vem chorando, mas vem. Irmão, deixa eu explicar. Esse tipo de mensagem hoje chama-se mensagem de consolidação. Mensagem pastoral. Gente que está sofrendo. Gente que está passando por tempo de dor. Gente que quer explicações para aquilo que está passando, para aquilo que está vivendo, ou para aquilo que já viveu, mas que ela está marcada por aquilo. Oh, aleluia. Enquanto você sai, vamos louvar. Enquanto você vem. Todavia alegrarei. Levante as mãos para o alto, o mais alto que você puder.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.